Questão 69 e 70. Os gráficos de f e g são mostrados a seguir. Verifique se cada função é par, ímpar ou nem par nem ímpar. Explique seu raciocínio. Bom, o que a gente vai avaliar nessa questão aqui agora? Eles querem saber se essas funções, né, demonstradas no gráfico aqui, se elas são pares ou ímpares. Como que a gente define se uma função ela é par ou se ela é ímpar? Primeiro, vamos pegar a função g de x, ok? Que é essa aqui, que está de rosa aqui nessa base do gráfico. De cara, eu já posso definir que ela não é ímpar. Por quê? Primeiro critério para ser ímpar ela tem que ter um ponto que passa pela origem do gráfico. Ou seja, um dos pontos dela tem que ser 0 e 0. Ok? E a G aqui não tem. Ela não possui esse ponto. Ok. Então a gente vai pular para a opção de ela ser par. Correto? E o critério para ela ser par é o seguinte. Se nós pegarmos o eixo Y aqui e fingirmos que esse eixo aqui seja o meio de uma folha e dobrarmos, né, o lado do primeiro quadrante para cima do segundo quadrante, aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Se pegarmos o primeiro quadrante e encontrarmos o segundo quadrante, o que tem que acontecer? O gráfico que está, a parte do gráfico que está no primeiro quadrante, ele tem que preencher exatamente a parte do gráfico que está no segundo quadrante. Se isso acontecer, é uma função par, ok? Então, se a gente fizer esse teste aqui agora na função, né, g, pegarmos aqui, dobrarmos a folha, usando o eixo y como centro da folha, e colocarmos de encontro o primeiro quadrante para o segundo quadrante, teremos sim uma função par. Então, para essa primeira aqui, g é par, ok? Agora vamos analisar f dessa função, f de x aqui. A gente fazendo aqui o que a gente acabou de aprender, que é da função par, vai dar certo se pegarmos aqui o primeiro e o quarto quadrante que fazem parte do gráfico, dobrarmos com o eixo y sendo o centro da folha, encontrar o primeiro quadrante com o segundo quadrante e o quarto quadrante com o terceiro quadrante. Ele vai preencher completamente o gráfico? Não. Vai ficar algo mais ou menos assim, ó. Não vai? Ou seja, par ela já não é. Beleza? E aí é o seguinte, o que a gente vai analisar aqui agora? Se ela já não é par, vamos ver se ela é ímpar. Ela possui um ponto 0, 0 como origem? Possui. A gente consegue enxergar ele aqui, ó. Perfeito? Então, o que nós temos que fazer agora para confirmar se ela é ímpar? A gente, como se pegasse uma tesourinha, cortasse aqui, né, onde está exatamente o ponto 0, 0, e o que está na parte do quadrante que for no quadrante 1 e 4, a gente vai lá e faz um giro de 180 graus. Ou seja, seria pegar essa parte aqui e girar ele como se aqui fosse o centro do eixo, girar 180 graus. Quando a gente girar ele 180 graus, ele tem que encaixar perfeitamente com a parte do gráfico que está, com o segundo e o terceiro quadrante. Se pegarmos aqui e fizermos isso, o que vai acontecer? Ele vai preencher esse trecho aqui. Ok? Então, essa função aqui, g, ela é ímpar. Ok? Aí vamos analisar isso aqui agora. Esse f aqui passa pela origem? Não, não passa pela origem. Então, já sabemos que não é ímpar. E se fizermos o esquema aqui de dobrar, né, o primeiro quadrante e encostar o primeiro quadrante no segundo quadrante? Aqui está o quarto quadrante e o terceiro quadrante. Se pegarmos o primeiro quadrante usando o y, o eixo y como centro da folha e dobrarmos aqui, o que vai acontecer com esse gráfico aqui? Ele vai fazer uma coisa mais ou menos assim, não vai? Que essa parte vai vir para cá. Ou seja, ele pegou exatamente, preencheu o lado do gráfico aqui do segundo quadrante? Não. Então, a gente pode dizer que esse aqui ele não é par e não é ímpar.
Não é um nem outro. Ok? E esse aqui que é o G. O G de X. Ele passa pela origem? Não. Então já sabemos que não é ímpar. Ok? E se fizermos aqui, ó, usando o eixo Y como centro da folha e dobrarmos, colocando o quarto quadrante junto ao terceiro quadrante, o que vai acontecer com esse gráfico? Ele vai criar algo mais ou menos aqui, ó. Certo? Ou seja, é uma função par. Ok? Perfeito? Ótimo. Vamos dar um outro exemplo aqui, só para vocês entenderem. Uma função que seria uma função par. Se eu tiver a função x ao quadrado, né, ou seja, f de x é igual a x ao quadrado, ela vai ser algo... As parábolas nunca ficam boas aqui, mas eu vou tentar. Assim, correto? Se fizermos o esquema da dobra, olha só para você ver. Ele passa pela origem. Seria ímpar? Ah, possivelmente, professor, já que passa pela origem. Mas não. Quando eu fizer o giro de 180 graus, ele não vai dar o que eu estou precisando. Se eu cortar aqui e girar isso aqui 180 graus, eu vou pegar ele e trazer para cá. Ele vai fazer uma coisa mais ou menos assim, ó, muito feia para baixo ali. Não vai ser a mesma coisa. Agora, se eu dobrar ele aqui no eixo Y e encostar, aí sim ele vai fazer um preenchimento aqui exatamente em cima aqui e vai se consagrar uma função par. Ok? Então, esse critério aqui ele tem que ser analisado por completo. Ele tem que ter um ponto 00 e fazer a volta, né? Ou seja, ao fazer o giro de 180 graus, ele coincide com a outra metade do gráfico. Ok? Esse é o critério. Então não adianta a gente só imaginar aqui que está passando pela origem e é ímpar, não. Temos que fazer todo o desfecho. Pegar, passou pela origem, gira 180. Deu certo? Não. Então analisa se ele é par. Aí faz o esquema da dobra. Ok? Vou dar um exemplo aqui de uma função ímpar. Fácil da gente poder puxar aqui, ó. Já que nós demos outro exemplo de uma função par, vamos fazer uma do ímpar também. Muito feio. Algo mais ou menos assim. Essa aqui, lógico que numa escala horrorosa, seria f de x igual a x ao cubo. Ok? E ela é uma função ímpar. Por quê? Passa pela origem e olha só para você ver. Se eu pegar, fiz o esquema da tesoura, cortei aqui e vou girá-lo 180 graus. Girei. O que vai acontecer com ele? Ele vai casar exatamente em cima desse aqui. Ok? Beleza? Bom, se alguém ficou com alguma dúvida, coloque nos comentários ou mande um e-mail que está na descrição do vídeo o endereço aí. Beleza? Vamos pro próximo.